Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem? Sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los. Tá muito bom ter você com a gente aqui. Estamos começando nosso evento de língua portuguesa, com foco aí nas carreiras militares, né? Especialmente a ESA. Tá? Olha só o que a gente tem preparado aqui, né, para você. ESA, língua portuguesa, tá? Quem me conhece sabe que aqui é português na veia. Certo? Aqui a gente não brinca em serviço, nem pode, né? Você vai ser militar e não pode brincar em serviço, tá? Eu já fui militar e sei que a gente não pode, né, brincar em serviço. Então vamos que vamos, né? Seja muito bem-vindo. Queria dar um alô aqui para você. Estou acompanhando pelo chat aqui no YouTube, tá? Mandar um abraço aí pro nosso monitor, né, o Guilherme, gente boa demais. Ó, já colocou foi o link aqui para você baixar o material. Olha aí que legal, né? Para você não ter nenhum trabalho aí de ficar procurando, né? O Guilherme já colocou aqui. Valeu, Guilherme. Né? Samuel, né? Boa tarde, meu querido. Estudos militares, boa tarde. Né? Number one aí, o Alex, Samuel Alex. Né? Eric Frutuoso, boa tarde, meu querido. Vai começar aqui hora agora, né? Com 14 horas. Beleza? Bruno Tavares, né? Nosso monitor também aqui. Que bacana. Certo? Seja bem-vindo. Vamos que vamos, né? E eu queria que você, ó, preparasse o seu ambiente de estudo. A gente agora vai clicar no modo aula, tá? Se a gente não clicar no modo aula, a gente vai estar com a mente dividida, né, olhando para uma coisa e outra, e a gente acaba não aproveitando, tendo aquele rendimento que a gente poderia ter, né? Quem é concurseiro sabe, foco é algo muito importante. Então, ó, vamos pegar papel, certo? Caneta, beleza? Pega a sua aguinha aí, ó. Aqui meu copo com água aqui, ouvindo a história, certo? Elimina aí barulho, se tiver uma casa aí com alguém aí fazendo barulho, ó, falou agora, até as 15h30 eu vou estar no modo aula. Então, claro, né, só com português, né? Eu acredito que você vai prosseguir à tarde ainda estudando, beleza? Dá o seu alô, diz de onde você é, diz o que você quer, certo? Professor, eu quero ESA, quero SpaceX, eu quero ser militar, né? Embora a nossa aula tenha como foco principal a ESA, obviamente todo o programa de português da ESA serve também para SpaceX, certo? Só na redação que tem uma diferençazinha, né? E na literatura também tem uma pequena diferença. Mas no geral, né, quem estuda para SpaceX faz uma boa prova na ESA. Quem estuda para ESA tem boa parte do programa aí da SpaceX. Então, não perde, não vai ser uma aula assim que não vai servir. E quem quer carreiras policiais, por exemplo, outras áreas, também serve, tá? Porque os assuntos que a gente vai tratar aqui no geral, né, certo? Com exceção aí de literatura e teoria do verso, mas no geral o português ele vai estar aí em todos os concursos, certo? A ESA, né, a SpaceX, elas vão um pouquinho além. Elas cobram estilística, figura de linguagem. As SpaceX cobram teoria do verso. A gente tem que saber, professor, onde é que eu encontro isso, a teoria do verso? Aqui na Alfacom, certo? No seu curso aí preparatório, tá? Tem lá, né, uma aula sobre poema, teoria do verso, ok? E a gente vai abordar um pouco disso aqui hoje, porque a gente vai resolver provas, tá? E conforme você tem aí no seu material, aqui é o exame de 2015 para 2016, tá? É isso que a gente vai comentar agora. Eu separei 9 questões, tá? Algumas são de interpretação de texto, e aí não havia muita coisa assim para a gente comentar, questões relativamente fáceis ou medianas, com apenas uma leitura ali no texto você já estava apto, né, para resolver com afirmatividade ali a prova, certo? Então não trouxe aqui interpretação não, tá? A gente vai trabalhar morfologia, regência, figura de linguagem, teoria do verso, questão de sílaba átona, sílaba tônica, vozes do verbo, tipo de sujeito, classe gramatical e literatura. Tudo isso foi abordado nessa prova. Tá? E o objetivo aqui é a gente comentar provas conforme vocês estão vendo aí, tá certo? G. Bastos Fazul, Manaus, meu querido, tá? Que bacana, tive aí em Manaus nas 2 primeiras semanas deste ano. Lugar maravilhoso, viu? Riquelme, salve, meu querido. Recife, rumo ESA, muito bom. Tá, é isso aí, rumo a ESA. Tá, ok? Bruno Tavares, né? Vamos lá. Se vocês puderem compartilhar essa aula com um amigo de vocês, tá? Um amigo que vocês querem ver aí na ESA também, faça isso, tá? Compartilhe. Muito importante, né? Chegar lá com um amigo seu, deixe o seu like aí também, certo? Muito importante o seu like, tá certo? E vamos lá. Eu quero que você pergunte o máximo que você puder, tá bom? Quero que você. Tô acompanhando aqui o chat, tá? A mensagem de vocês.
Quero que vocês mandem ver aí, tá bom? O chat é nosso, tá? Eu não estou aí presencialmente, mas estamos aqui ao vivo agora, tá? Mais um futuro combatente, ó, Willamy, né? Boa tarde. Jucás, Ceará, né? Boa tarde. Turma boa aqui do Ceará, acompanhando também. Quem é do Ceará pode, né? Quem sabe aí, né, dando certo, fazer a primeira parte aí da ESA em Fortaleza, né? Certo? No 23º Batalhão de Caçadores. Ok, Willamy? Mas, né, quiser ir direto para Três Corações, Minas Gerais, tá de bom tamanho também. Tá bom? Então vamos lá, baixe seu material, tá? Os nossos monitores aí, o Guilherme já colocou o link para você baixar o material. Então vamos lá. Nós temos aqui o seguinte, ó, primeira questão, certo? Lembrando que todas essas questões são da mesma prova, tá? Todas as questões aqui são da mesma prova. Bom, só tirei de interpretação, como eu disse no começo, para a gente poder ter uma análise melhor, tá? Então vamos lá. Primeira questão aí traz o seguinte. Arlan Gonçalves, boa tarde, combatente. Seja bem-vindo. Ó, marque a opção cuja palavra apresenta um prefixo, né? O que é um prefixo? É um elemento mórfico que vem antes do radical, tá? Deixa eu só colocar aqui para vocês. Afixos. Esse nomezinho aqui pode ser que apareça, tá? Coloca mais bonitinho aqui. Ó, afixos. E o prefixo é um afixo. Tá, professor? Nunca ouvi falar isso. Pois é. Esses nomes podem aparecer na prova de vocês. Quais são os afixos? Vá anotando aí, tá? Lembra que eu pedi para você pegar papel e caneta? Os afixos são prefixo e sufixo. Ok? O prefixo vem antes do radical, tá? E o sufixo vem depois do radical. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, infeliz, tá? Ou felizmente. Então, nós temos aqui o radical, que é feliz, radical feliz. O afixo é esse elemento que vem antes. O afixo, ele serve para alterar o sentido do radical. Você concorda que feliz é uma coisa, infeliz é outra, né? Você concorda que feliz é uma coisa, felizmente é outra. Então eu tenho aqui, ó, o prefixo e aqui eu tenho o sufixo. Ok? Então a pergunta diz assim, vamos voltar aqui para a pergunta, tá? Só para a gente contextualizar aqui. Marque a opção cuja palavra apresente um prefixo com o mesmo significado. Então, o que a questão está cobrando, isso é muito comum na ESA, tá? É o significado do prefixo. Inclusive, né, logo mais aqui na sequência da nossa aula, eu vou sugerir a vocês alguns prefixos que vocês devem saber. Não tem como a gente saber tudo, né? Que não tem intelectivamente que seja impossível. Mas é porque é muita coisa, né? Muita informação, muito conteúdo, às vezes pouco tempo. Obviamente não é comum uma pessoa saber tudo, tá? É comum uma pessoa saber o suficiente para fazer uma prova. Então, como você possivelmente não vá decorar todos os prefixos, porque isso nem é necessário, eu vou sugerir aqui a você alguns prefixos que você tem que saber. Tem que saber para fazer a prova com mais segurança, porque essa parte da morfologia, que trabalha a estrutura de palavras, é muito forte na ESA, tá certo? Principalmente o aspecto semântico dos prefixos. Então, já sabe o que estudar, né? Já começa com o prefixo, tá bom? Focado aí no aspecto semântico, tá ok? Então, vamos lá. Então, ó, mesmo significado do prefixo destacado na palavra inverdades. Qual é o prefixo de inverdades? É o in, certo? O prefixo de inverdades aqui é o prefixo in, tá? Geralmente esse in dá a ideia de quê? De negação, não é isso? Inverdade é aquilo que não é verdade. Então a gente vai ter que achar um aí que tenha esse mesmo sentido, né? De negação, tá? Negação, ó. Negação. Essa negação também pode ser entendida como ausência, ok? Negação ou ausência, tá? Então vamos lá, letra A, afônico. Esse A aqui está funcionando como negação ou
ausência. Concorda? De cara, então, a gente já tem a resposta. De cara já. Negação ou ausência. Certo? O que é afônico? Ó, aqui a gente tem... Vou pegar aqui nosso marca-texto. Fônico. Tá? Então, afônico é sem som. Tá? No caso, não é nem tanta negação do som, né? Mas é a ausência do som. Tá? Isso traz aí o mesmo sentido da palavra inverdades. Vamos pegar aqui a nossa canetinha vermelha. De cara já temos como resposta aí, letra A. Professor, iminente é o quê? Ah, muito bom. Certo? Iminente, ó. Anote aí, por gentileza, tá? Sem prefixo. Não tem prefixo. Tá? Quando uma palavra não tem prefixo, ela não é derivada. Se ela não é derivada, ela é o quê? Certo? Ela é primitiva. Toda palavra que tem afixos é uma palavra derivada, certo? Tanto é que quando você tem processo de formação de palavras, a gente tem dois grandes processos, né? Composição, quando radicais se juntam, e a derivação. A derivação, em geral, tem a ver com o quê? Tem a ver com prefixo ou sufixo. Então, se uma palavra não tem prefixo nem sufixo, ela é o quê? Ela é, no geral, né? No geral, isso não vale para 100% dos casos, mas no geral ela é primitiva, tá certo? Ok? Então aqui, iminente, certo? Não tem prefixo, ok? Deixa eu colocar só essa primeira informação aqui para vocês, tá? Ok? Não tem prefixo. O que mais? Encéfalo. Aqui a gente tem esse em. Vai destacando aí, ó. Tá? Não sei se você imprimiu o material, só baixou. Tá? Se você só baixou, vai anotando aí. Primeira questão. Aí letra C, encéfalo. Esse em. Tá? O professor não sabia nem que era prefixo. Pois é. Esse em indica posição interior. Então vamos lá. Esse em indica posição interior. Opa. Vamos manter aqui e voltar aqui. Pronto. Posição interior. Certo? Opa. Anteposto, ó. A gente tem o ante é fácil, né? Da ideia de anterioridade. Anterioridade. Vá anotando aí, certo? Esse intro de introvertido, introspecção, tá? Isso aqui é movimento para dentro. Movimento para dentro. Ok? Então, resposta aí, letra A. Meu aluno, esse assunto é muito comum, tá? Muito comum mesmo. Usando aí o adjetivo no superlativo absoluto sintético, a gente vai ter comuníssimo. Então, ó, estuda prefixos, tá? Com foco aí no aspecto semântico desses prefixos, tá? E eu queria passar para você aqui alguns prefixos que eu digo assim, saiba, tá? São muitos, né? Tá certo? Muitos prefixos, muitos sufixos, muitos radicais, tá? Saiba esses aí, a princípio, tá? Se puder saber todos, né? Eu sei que intelectualmente você pode, mas a questão é tempo, né? Certo? Tempo. Então, assim, se puder saber esses, já é um bom começo, tá bom? Então, quais são os que eu tenho que saber mesmo, né? Então, vamos lá. Ó, esse I, in com M e in com N. Pode ser negação, ausência. Exemplo, ó, ilegal, tá aqui o I. Coloquei até exemplo para você. Imparcial, que é ausência ou negação da parcialidade. Ingrato, né? Negação aí da gratidão, ok? O a e o an, né? Dá a ideia de que afastamento ou privação. Também negação, insuficiência, carência. Por exemplo, anônimo, né? Aqui é o an, no caso, né? An, certo? Que o radical aqui é ônimos. Tudo que tem ônimos quer dizer nome.
Ó, anônimo, pseudônimo, heterônimo, homônimo, parônimo, hiperônimo, hipônimo, holônimo, merônimo. Tudo que tem ônimo quer dizer nome, certo? Então aqui o prefixo ele vai indicar o quê, né? Anônimo, privação, ausência. Amoral, né? Sem moral. Essa moral aqui seria a ética, né? Ateu, negação do theos, né? Que é Deus. Afônico, né? Que a gente acabou de ver, a ausência do som. Esse em quer dizer posição interior, né? Encéfalo, por exemplo. Acabamos de ver. Intro é um movimento para dentro, né? Acabamos de ver também. Introvertido. Inter, posição intermediária. Por exemplo, internacional, né? Interplanetário. Intra é posição interior, intramuscular, por exemplo. Você vai tomar aí um remédio, né? Intramuscular, ok? Anterioridade, né? Antediluvianos, por exemplo. Tá? Não confundir ante com anti, com i, ó. Anti. Esse anti é oposição, anticorpos, por exemplo, certo? Anti-inflamatório. Lembrando que quando você tem um prefixo, né? Terminado com a vogal e o radical começa com a mesma vogal, a gente vai usar hífen, né? A gente vai usar hífen para isolar, né? Ou ligar, depende de como a gente entende, letra repetida, certo? Letra repetida, separa, tá bom? Pode ser consoante, pode ser vogal, letra repetida, a gente separa por hífen, tá bom? E aí, ó, ambi, né? Ambi quer dizer o quê? Ambi quer dizer duplicação. Ambidestro, por exemplo, né? É um indivíduo que escreve com a mão direita e com a mão esquerda. Alguns têm essa habilidade, são ambidestro, tá? Ok? E o ultra, né? Ultra é posição além do limite, excesso, por exemplo, ultrapassar, ultra romântico, ok? Ultra romantismo. Então, todos esses prefixos aqui, ó, caem bastante em prova, tá? Às vezes, você, sabendo esse, por exclusão, você chega à resposta. Tá? Não precisa, claro, saber todos, né? É desnecessário saber todos. E às vezes a gente nem tem tempo para estar decorando tudo isso. Mas esses que eu coloquei para vocês são muito, muito cobrados. São muito recorrentes. Então, lá vai, ó. Tá? Esse aqui eu não coloquei no material de vocês. Né? No material a gente tem só questões. Então, faça um print aí, tá bom? Nosso objetivo aqui é ver você sendo aprovado já no próximo concurso. Claro, a menos que não tenha idade. Né? Porque este ano alguém me falou que tem 14 aninhos. Olha só, está se preparando para o concurso desde já. Que maravilha, né? Quando tiver 18, vai ser primeiro lugar. Né? Mantendo aí o ritmo de estudo, certo? O edital quase não muda, né? Certo? Pelo menos o português aqui quase não muda, então, para primeiro lugar. Pessoa estudar com 14 anos, olha que legal. Certo? Mas se você que está agora com a gente aqui na aula ao vivo no Alfacom Militares, se você já tem idade, vai fazer a prova este ano, tá? É para ir lá e mandar ver, certo? Passar mesmo. Então, ó, faz um print aí, põe como prioridade saber esses prefixos. Aqui a gente tem quantos prefixos, ó? Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá? Mas esses daqui, não, aqui já estão contemplados, né? 13 prefixos, tá certo? Aí eu coloquei o sentido e coloquei um exemplo, tá? Sentido e exemplo, tá bom? Só saber que é prefixo não adianta. Tem questão da ESA em que você tem que identificar se a palavra é derivada por prefixação, se a derivação é prefixal, sufixal, prefixal, sufixal, parassintética, ok? Tem que saber isso. Mas às vezes a questão quer saber o aspecto semântico, tá? Qual é o valor do prefixo, tá bom? Então, meu aluno, fica a dica aí, ó. Por isso que é bom a gente resolver provas, né? Para a gente saber exatamente aquilo que a prova vai cobrar de nós. Beleza? Então, ó, qualquer dúvida, manda aí que a aula é de vocês, tá certo? A aula é de vocês. Aqui a gente tá para servir a você, certo? Já vesti um dia farto do Exército como oficial temporário, né? Fiz letras, me tornei professor de língua portuguesa, né? Tenho o privilégio de compor
né? A gloriosa equipe aqui do Alphacom, que está sempre pensando em você. E meu desejo é ver você agora vestir essa farda. Fardinha verde oliva, tá certo? E se Deus quiser, agora já, no próximo concurso, tá bom? Belezinha? Vamos lá então, vamos de segunda questão. Ó, só uma observação, né? Eu já tinha pontuado isso com vocês, só para você ter cuidado com uma coisa, né? Que foi a resposta aí. Iminente, pode ser que uma palavra se repita aí, tá? Então, ó, se você não tinha notado isso, já anota aí, porque às vezes pode haver uma repetição. Não apresenta prefixo e o prefixo de impor não indica ausência ou negação, né? Porque aqui, ó, eu coloquei i, in, né? Negação ou ausência. Mas impor, se você observar a própria ideia, né? Não é, tá aqui o radical, por, certo? Não indica ausência ou negação. Tá? Pela própria ideia, você sabe, ó, ele quer impor aí, né? Ele está impondo. Impor é colocar algo sobre, certo? Impor é colocar sobre. Ele impôs aí uma regra, ele colocou sobre, tá bom? Então não é ausência ou negação. Então vamos que vamos, futuro combatente. Ó, segunda questãozinha aí, trata de regência verbal. Regência verbal é um assunto que você tem que saber também, sabe para quê? Para a sua redação. Né? Na parte da ESA, tá? De 0 a 10, a gramática vale 2 pontos, de 0 a 10. Para a SPSEX, vale 30% da nota. Então, a gente tem que saber regência. Ok? O que é regência? Regência diz respeito à relação entre os verbos e os seus complementos e entre nomes e os seus complementos. Vamos ver o que a questão está cobrando. Está pedindo certo, errado. Vamos ver aqui. Então, primeira coisa que eu digo sempre a todos os meus alunos, e você que é meu aluno agora, a correta, tá? Grife isso. Que às vezes a questão que é incorreta. E aqui ela está pedindo a correta. Então, ó, correta aí, certo? Quanto à regência verbal. Ok, vamos ver o que nós temos aqui sobre regência verbal. Letra A. O bom cidadão obedece às leis e os regulamentos, tá? Anote aí, por gentileza. Eu disse a você para pegar papel e caneta, né? Então a gente vai anotar muita coisa boa aqui. Vamos começar com o verbo obedecer. O verbo obedecer tem a mesma obedecer, certo? Tem a mesma regência do verbo desobedecer. Então, obedecer e desobedecer tem a mesma regência. Ó, esses verbos são transitivos indiretos. Prof, o que é um verbo transitivo indireto? Certo? Vamos aproveitar aqui, ó. Vamos criar uma janelinha aqui, certo? Para você entender isso aí. Porque às vezes, uma questão fácil trava em algo simples. Por exemplo, matemática. Às vezes o aluno sabe trigonometria, tá? Posso estar falando besteira aqui, certo? Que é matemática. Mas ele sabe todo o processo. Quando chega ali em somar fração, aí ele trava. Ou no exponencial lá, 2 elevado a 2 elevado a 2. Tá? Aí ele trava. Então ele trava no básico às vezes. Então vem comigo aqui, ó, só para a gente dar uma relembrada. Verbo de ligação, tá? É aquele verbo que liga um sujeito a um predicativo. Por exemplo, verbo ser, verbo estar, verbo ficar, tá? Quando um verbo liga um sujeito a um predicativo, ele é de ligação. Você está feliz? Verbo de ligação, tá? Mas o verbo também pode ser intransitivo. Prof, o que é um verbo intransitivo? Certo? É aquele verbo que não pede complemento. Por exemplo, ó, o verbo dormir, né? Ó, o verbo dormir, ok? Ele dormiu. O verbo acordar, ele acordou. Só, né? Não pede complemento, o verbo é intransitivo. Pense no trânsito. Trânsito, movimento. Então, ele está em trânsito, né? Não é em, tá? Em trânsito. Sem trânsito, sem movimento. O sentido do verbo acaba nele, tá? Mas o verbo também pode ser transitivo. Quando ele é transitivo, ele pode ser direto. Que é isso?
pede complemento sem preposição. Tá? O complemento que vai se chamar objeto direto não tem preposição. Por exemplo, o verbo vender. Quem vende, vende algo. O verbo comprar. Quem compra, compra algo. Alugar, olhar. Está olhando o quê? Certo? Rasgar. Verbo transitivo indireto. Pede complemento com preposição. Certo? Pede complemento com preposição. Por exemplo, o verbo precisar. Quem precisa, precisa de algo ou de alguém. Preciso de você, preciso de um empréstimo, tá? E a gente tem aqui o verbo transitivo direto e indireto, certo? Verbo transitivo direto e indireto. Por exemplo, o verbo oferecer, tá? Oferecer. Então, quem oferece, oferece alguma coisa a alguém. Isso aqui tem a ver com o quê, ó? Isso aqui tem a ver com transitividade, certo? O assunto aqui é transitividade. Então, quando a gente fala que um verbo é transitivo indireto, a gente está dizendo que ele pede complemento com preposição. Que preposição é essa? É a preposição a, certo? Quem obedece, obedece a. Quem desobedece, desobedece a. Ok? Então, aqui a gente vai ter o seguinte. O bom cidadão obedece às leis. Crase, ó. Tá? O que é crase? Metade do assunto da crase é regência. Crase quer dizer, literalmente em grego, fusão. Tá? E essa fusão é de quê? É de um A com outro A, certo? Fusão de A com outro A. O primeiro A é o quê, morfologicamente falando? É uma preposição. E essa preposição pode ser regida por um verbo ou por um nome. Então, o primeiro A é sempre uma preposição. Tá? Se tiver outro A, aí tem crase. Crase é isso, crase é essa fusão. Tá? Então, aqui tem crase, ó, porque quem obedece, obedece a, e a palavra leis vem precedida de artigo, certo? A palavra leis vem precedida aí de artigo. Então, obedeça às leis e aqui, ó, e aos regulamentos, certo? Então, é isso que a gente vai ter. Obedeça às leis e aos regulamentos. Bacana? Se você imprimiu, tá? Já corrigi no material. Se você não imprimiu, mas baixou, aí já anota aí na folhinha. É importante você anotar, sabe por quê? Porque agora a gente entende. Mas como você tem muita coisa para estudar, o volume é grande, né, de conteúdo, pode ser que futuramente esqueça. E não é bom esquecer isso aqui não, porque é importante. Tá bom? Então anota, fica registrado, depois você sabe por que não era A, B, C, D ou E. Tá bom? Vamos aqui de letra B. O caçador visou ao alvo, certo? Que tá errado, ó. Certo? Não é visou ao alvo, tá? É visou o alvo. Visou o alvo, tá? O que acontece é o seguinte, ó. O verbo visar, ele pode ser entendido da seguinte maneira. Ele pode ter o sentido de mirar, que é o caso aí, ou pode ter o sentido de pôr o visto. Nesse caso, ele é transitivo direto, no sentido de mirar ou de pôr o visto, certo? Se ele é transitivo direto, no sentido de mirar ou de pôr o visto, então ele pede complemento sem preposição. Então eu digo assim, ó, o atirador visou o alvo, certo? O atirador visou o alvo e não ao alvo. Quando o professor, né, dá um visto ali no colégio, no caderno do aluno, lá no colégio, né? Lá no colégio, o professor dá um visto no caderno do aluno. Então ele visou o caderno. Você tem um cheque, o gerente vai olhar, valor muito alto, aí o gerente do banco visa o cheque. Você põe o visto, tá? Prof, quando é que o verbo visar vai reger a preposição a? Tá? O verbo visar vai reger a preposição a quando tem um sentido de desejar. Desejar. Aí ele é transitivo indireto e ele vai exigir uma preposição, que é a preposição a. Tá? Por isso que você está aqui agora por quê? Certo? Tinha coisa mais interessante para fazer? Tinha. Com certeza tinha. Mas você está construindo seu futuro.
Você está construindo a aprovação. Aqui não é só uma aula, certo? Aqui é construção de aprovação. Lembra que Wittgenstein, já ouviu falar em Wittgenstein? Wittgenstein dizia que o sentido das coisas ou de um sistema fechado está fora delas. O sentido de um sistema fechado está fora dele. Ou seja, se a gente olhar só para a aula agora, tem coisa mais interessante para fazer. Só que essa coisa mais interessante para fazer talvez não vá lhe dar um futuro promissor, né, como a aprovação no concurso vai dar. Então não é só uma aula, né? Existe todo um projeto de vida construído a partir disso aí. Então, você está aqui por quê? Porque você visa a uma vaga. Você visa a um futuro melhor. Tá certo? Só nesse sentido aí que o verbo visar vai ter a regência da preposição a. E a letra C? Assistimos o desfile. Não, ó. Quem assiste aqui nesse sentido, assiste ao desfile. O verbo assistir é o mais dinâmico de todos aqui, ó. Anote aí, por gentileza. Tá? Assistir. Certo? O verbo assistir pode ser intransitivo quando ele tem um sentido de morar. Aí a gente vai usar a preposição em. Tá? Preposição em. Por exemplo, o presidente da República assiste em Brasília. Né? Não sei se você sabe, mas o presidente da República vai ser, né, o seu chefe. Você vai passar e o presidente da República é o chefe supremo das Forças Armadas. Onde ele assiste? Assiste em Brasília. Assistir no sentido de morar. Tá? O verbo assistir também tem o sentido de socorrer, ajudar. Aí ele é transitivo direto. Já coloquei ali, né? Sem preposição, tá? Sem preposição. Sentido de socorrer, ajudar. Então, o médico assistiu o paciente, né? O médico ajudou o paciente, certo? O verbo assistir também tem um sentido de ver ou presenciar, certo? Ver ou presenciar. Como ele tem um sentido de ver ou presenciar, então ele rege a preposição a. Daí aqui, ó, certo? Ter a preposição a, porque ele é transitivo indireto, certo? Transitivo indireto, ok? Então, assiste a. E o verbo assistir ainda pode ter o sentido de, ele é transitivo indireto, ter o sentido de caber, por exemplo, tá? Aí ele rege a preposição a. Caber em que sentido? Não de caber de algo, caber em algum lugar, certo? Mas no sentido de seguinte, competir, né? Compete. Por exemplo, reclamar é um direito que cabe a você, nesse sentido aí. Né, de competir a você, não de caber de colocar em algum lugar, certo? Ok? E a letra D? Lembrei a resposta correta no último minuto da prova. Corretíssimo aqui, certo? Ó, o verbo lembrar e o verbo esquecer tem a mesma regência. Vou colocar aqui o lembrar primeiro, certo? Lembrar pode ser VTD, lembrar... Opa. Aí, dá um ESC aqui que vai dar certo. Pronto. Pode ser VTD. De novo, dá um ESC aqui. Pode ser VTI, certo? VTD é quando ele não é pronominal. Não é pronominal. O que é um verbo pronominal? É o verbo que sempre que é usado com pronome. Tá? Por exemplo, queixar-se é pronominal. Vamos conjugar no presente do indicativo, só para vocês terem uma ideia, ó. Eu me queixo, tu te queixas, ele se queixa, nós nos queixamos, vós vos queixais, ele se queixa. Quando um verbo é conjugado, é usado só com pronome, ele é pronominal, tá bom? Então, o verbo lembrar é transitivo direto quando não é pronominal. Lembra algo, ó. Lembrei seu nome, certo? Isso aqui vale para o verbo esquecer também. Então, deixa eu colocar um do ladinho do outro aqui, ó. Anote aí também, tá? Esquecer. Ó, lembrei seu nome. Também posso dizer esqueci seu nome. Lembrei seu nome, esqueci seu nome. Mas o verbo lembrar e o verbo esquecer também podem ser VTI.
Nesse caso, eles são pronominais. Se eles têm o pronome, eles têm a preposição. Se eles têm o pronome, no caso, aqui é o se, né? Certo? Ou me, depende da pessoa, né? Primeira pessoa do singular, me. Terceira pessoa, se. Aí tem pronome, tem preposição. Aí eu digo assim, ó, lembrei-me. Deixa eu colocar o esquecer aqui também, por causa do espaço, ó. Esqueci-me de você. Lembrei-me, esqueci-me de você. Então, ó, o segredo é o seguinte. Quem esquece, esquece algo. Quem se esquece de algo. Beleza? Quem lembra, lembra algo. Quem se lembra de algo. Certo? Beleza? Então, ó, quem esquece, esquece algo. Quem se esquece de algo. Quem lembra, lembra algo. Quem se lembra de algo. O verbo lembrar ainda pode ser VTDI. Deixa eu colocar aqui na outra página, ó. O verbo lembrar, certo? Lembrar. Deixa eu colocar aqui em cima. Aproveitar bem o espaço aqui. Aqui eu vou colocar outra coisa. Certo? Vou colocar outros verbos. O verbo lembrar, anote aí, por gentileza. Lembrando que a gente está construindo a aprovação, né? Ainda pode ser VTDI. Né? Você vai lembrar algo a alguém. Lembrei o... Aqui, ó. Você vai lembrar algo a alguém. Tá? E também você vai lembrar alguém de algo. Certo? Lembrar alguém de algo. Lembrei a viagem a eles. Lembrei-lhes a viagem. Então, você lembra algo a alguém ou alguém de algo. Certo? Algo a alguém e também alguém de algo. Certo? Olha essa letra E. O estabelecimento de ensino já informou aos alunos. O verbo informar é VTDI. Certo? Ó, o que acontece aqui? É o que a gente falou agora do verbo lembrar. É algo a alguém. Deixa eu diminuir aqui a setinha para o espaço. Ganhar espaço, ó. Tá? É algo a alguém. Você informa algo a alguém. Ou também informa... Vá anotando isso aí, tá? Que é importante. Certo? Ou você informa alguém de algo. Alguém de algo. Certo? Aqui nós temos o seguinte, ó. Informou aos alunos das notas. Observe, nós temos aqui dois objetos indiretos, tá? Dois objetos indiretos. E um verbo não tem dois objetos indiretos, tá? Professor, mas eu vi num dicionário de regência, né, do Celso Pedro Luft, que há verbos que têm situações em que ele pede dois objetos indiretos. É verdade. No universo de milhares de verbos, isso vai acontecer. Mas na sua prova isso não tem acontecido, tá? Então aqui, quem lembra, lembra algo a alguém ou alguém de algo. Isso vale para o verbo informar, notificar, noticiar, anunciar, tá? Lembrar, comunicar. Quem lembra, lembra algo. Quem noticia. Aqui é o verbo informar, né? Informa algo a alguém ou alguém de algo. Então, assim, objeto direto e indireto. Aqui nós temos dois objetos indiretos, ó. Vou pegar aqui o azul. Aqui a gente tem objeto indireto. Então, tá errado, né? Certo? Como é que eu posso fazer? Eu posso dizer assim, ó. Informou os alunos das notas. Ou então, informou aos alunos, né, ó. Informou aos alunos as notas. Então, aqui eu tenho duas formas de dizer, tá? Informou os alunos das notas ou aos alunos as notas. Mas lembra aí, tá? Quando a questão trata de regência, um verbo que é VTDI, verbo transitivo direto e indireto, não pode ter dois objetos de mesma natureza. Dois objetos diretos ou dois objetos indiretos.
Bacana? Então, para essa questão aí 2 do nosso material, que é uma questão que já faz parte da mesma prova, lembrando que todas essas questões fazem parte da mesma prova, certo? Dúvidas, perguntas? Futuros combatentes, lembrem que a aula é de vocês, tá? Vocês podem perguntar à vontade. Deixa eu ver como é que tá o nosso chat aqui. Né? Ó, tá com o dedo no like aí, tá certo? Para o Falcão saber que esse evento é importante e que a gente deve estar aqui de novo, tá certo? Vai até que horas? Né? 1h30, tá certo? Passa rapidinho, né? Beleza? Olha, estaremos à disposição do professor. Valeu, Bruno, né? Esticar aqui até a noite, certo? Turma boa aqui, a gente vai junto. Dom Pedro II, rapaz, né? Quanto tempo? Seja bem-vindo, tá certo? Como é que você tá? Como é que tá a caminhada aí rumo à aprovação? Tudo em paz? Beleza? Então vamos lá, vamos que vamos, certo? Ó, cadê dúvidas, perguntas? Tá? Outro dia, Tamerson Damasceno. Beleza, filho? Irama, cheguei atrasado, meu Deus, mas deu certo, né? Estamos aqui na segunda questão. Depois você volta, tá certo? O importante é que você tá aqui, né? Marcos Souza, boa tarde. Como faço para adquirir as aulas para concurso do INSS técnico do Seguro Social? Aí, o Guilherme aqui já colocou o link, né? Certo? Carreiras administrativas para você ir lá e se garantir, certo? Se dá bem. Beleza? Vê se tem mais perguntas aqui. Lilian, boa tarde, Lilian. Seja bem-vinda. Lucas, de Parauapebá, Maspará, olha aí, né? Teve outro dia com a gente aí, seja bem-vindo. Tá? Quem chegou depois, ó, aí depois só volta a aula, né? Possivelmente, não posso garantir, fique gravado, aí você volta um pouquinho aí. A gente comentou 2 questões da prova da ESA. Vamos à terceira questão? Eu coloquei 9 aí, né? Espero que a gente dê conta dessas 9. Todas foram da mesma prova, tá? Que a prova que elaborou o concurso aí para 2015, 2016, certo? Vamos lá, Lilian, Lucas, sejam bem-vindos, tá? Pessoal, essa questão aqui estava na mesma prova. Ó, na frase, beber aqui um golinho de água, hidratar a glote, né? Ó, faria isso 1000 vezes novamente se fosse preciso. Encontra-se a seguinte figura de linguagem, tá? A gente tem aqui uma metáfora, tá? Em língua portuguesa, quase tudo é metáfora, certo? Metáfora é o quê, né? Metáfora é uma alteração de sentido. Você tem, por exemplo, um termo empregado de maneira não literal, o termo no sentido figurado. Isso é a metáfora. Metáfora também é um tipo de comparação, né? Comparação implícita. Eu digo assim, a vida é um rio, então eu estou comparando, né? Uma comparação implícita, uma comparação sem um conectivo. A vida é um rio, certo? A vida é luta renhida, dizia Gonçalves Dias, viver é lutar. A vida é combate, que aos fracos abate, e os fortes só faz exaltar. Né? Gonçalves Dias. Então eu digo assim, você é uma flor, você é um anjo, certo? Você é a minha vida, né? Metáfora, certo? Alteração de sentido. Então não se trata aqui de uma metáfora, né? Farei isso 1000 vezes. Ó, 1000 vezes. Ah, será que a pessoa vai contar? Certo? A questão é essa. Não seria só um exagero, né? Que vai contar isso aí. Tá? Vai contar 1, 2, 3, 4, 1000 eu parei. 1000 eu não faço não, faço 1000. Aqui nós temos o quê? Um exagero. Qual é o nome da figura de linguagem para exagero? Lembra? Lembra aí? Põe aí, certo? Para a gente ver. Certo? Vamos lá, ó. Exagero é hipérbole. Tá aqui a nossa figura de linguagem, ó. Hipérbole é a mesma coisa que exagero. Bom? Tem uma canção, né, inclusive do Cazuza, chamada Exagerado, né? Eu nunca mais vou respirar se você não me notar. Olha só, que mentira. Eu nunca mais vou respirar, certo? Eu posso até morrer de fome se você não me amar. E por você eu largo tudo. Ninguém larga tudo, certo? Você larga o que dá para largar. Tem um limite, né? Existe um limite ali entre a sanidade e a insanidade, certo? Nem pessoas às vezes não larga tudo, não. Vou mendigar, roubar, matar, e até nas coisas mais banais, para mim é tudo ou nunca mais. O nome da música, Exagerado. Qual é a figura de linguagem que
permeia aí toda a música? Hipérbole, exagero. Ok? Então a questão está pedindo para o aluno que vai fazer, que fez a prova da ESA, né? Aqui reconhecer essa figura de linguagem. O que é o eufemismo? Eufemismo é suavização. 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 Certo? Você, por exemplo, não quer ser deselegante, né? Diante de uma situação incômoda, diante de uma notícia ruim, né? Dizer que alguém morreu, por exemplo, dá uma notícia de morte. Alguém estava no hospital, certo? Já estava na UTI, já estava entubado. Aí o médico fala, olha, fulano descansou, fulano não resistiu. Tá? Descansou, não resistiu. Não resistiu, em outro contexto pode ser outra coisa, né? Tem uma torta ali de abacaxi na geladeira, a pessoa está de dieta, ela não resistiu, né? Não resistiu o quê? Quebrou a dieta. Agora, se ela está na UTI e ela não resistiu, certo? Ela descansou, então isso é uma forma eufêmica de dizer que a pessoa morreu. Tá? Cecília Meirelles, naquele poema Motivo, lembra? Quando ela diz assim, eu canto porque o instante existe, a minha vida está completa. Não sou alegre nem triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento. Ela termina dizendo, né, só sei que um dia estarei mudo, mais nada. Quando ela fala que vai estar mudo, usando o eu lírico masculino, ela quer dizer o que com isso? Que vai morrer, certo? A mudez é a morte, tá? Ok? Então, ó, eufemismo, antítese. Antítese quer dizer o quê? Antítese é uma oposição, certo? Oposição, né? Vinícius de Moraes dizia, tristeza não tem fim, felicidade sim. Ó, antítese, tristeza, felicidade, não e sim. Antítese. Tá? Renato Russo dizia, ó, já estou cheio de me sentir vazio. Antítese, ó, já estou cheio de me sentir vazio. Então, oposição, tá? Oposição. E aqui personificação. Personificação também recebe outro nome, tá? Prof, que nome é esse? É prosopopeia. Prosopopeia. O que é essa prosopopeia? Né? É atribuir características humanas a seres, anote aí, a seres inanimados, atribuir características humanas a seres inanimados, por exemplo, parede, né? Um copo. Certo? Quando alguém fala assim, ó, ei, fala baixo, que as paredes têm ouvidos, certo? As paredes têm ouvidos, então tem alguém ouvindo aí, né? Fofocar aí em banheiro público, né? Às vezes o assunto tá lá no banheiro, no box, é um daqueles boxes ali, né? Então, atribuir características humanas a seres inanimados, irracionais, tá? E fictícios, do mundo fictício. Isso é prosopopeia, tá ok? Então, resposta aí, letra B de bola. Sugestão, estude figura de linguagem, tá? Faz parte do tópico aí da estilística. Existem figuras de som, tá? Figura de sintaxe, figura de palavra, tá? Então sugiro que você dê uma olhadinha nisso aí. No AlphaCon eu encontro isso? Com certeza, tá bom? A gente tem um programa todo para você, com tudo, tá? Inclusive com história da língua portuguesa, que está no edital. Olha aí que legal. Tá? É um assunto que quase não cai, mas está no edital. O AlphaCon tem tópico só sobre isso. História da língua portuguesa. Beleza? Então vem com a gente. Vamos ver como é que está o nosso chat aqui, né? Com os futuros aprovados, futuros combatentes. Tá? E lembra, tá, por favor, de encaminhar aí o link para algum amigo seu que você quer ver aí aprovado logo logo. Tá? Lilian. A minha esposa me chama Altair. Altair, bacana, meu querido. O nome é forte, viu? Altair, olha aí. Dom Pedro II, a próxima função da palavra que. Dom Pedro II, não sei hoje, viu? Porque a gente está resolvendo provas, prova aqui da ESA, mas, sem dúvida, é algo muito importante. Se der tempo, ainda falo, prometo. Né? O que tem função morfológica, tem função sintática. Quando é pronome relativo, então, né, tem muita função sintática, certo? Lucas, sou muito bom. Estou gostando demais, aprendendo muito, que bacana, né? Muito bom. Samuel, te marcado letra A, né?
Essa aula vai até que horas, Isaac? Né? Provavelmente até às 15h30, tá bom? Professor, todo texto de sentido figurado é uma metáfora? Samuel, quando a gente faz letras, eu fiz letras, a gente aprende que metáfora é a grande figura de linguagem. Aí, dentro da metáfora, você vai encontrar as figuras de linguagem. É como se fosse assim, ó, tem um planeta Terra, né? Seria a metáfora. Aí, nesse planeta tem continentes, tem países, tem estados, tem cidade, tem bairro, tem rua, né? Tem condomínio, tem a casa, né? Aí, mas tudo faz parte do planeta Terra. Né? Em geral, tudo é metáfora. A metáfora seria a grande, né? A grande figura de linguagem, certo? Beleza? Valeu, Pedro Henrique, né? Tamo junto, meu garoto. Mais perguntas, manda aí. Valeu, Croix, né? Cláudia, boa tarde, seja bem-vinda. Valeu, Matheus, né? Vale para a OCP? Vale, tá? Talvez não a parte de figura de linguagem. De tudo que você tem aí, tá? Do que você baixou no material, questão 1, 2, o que talvez não valha assim diretamente, seja a questão 3 e a questão 9, que é a literatura. Tá? No restante aí, tá tudo valendo. AOCP, IDECAM, IBFC, VUNESP, certo? Beleza? Cadê aqui? Matheus, por isso que a banca toma muito cuidado com figurinha de linguagem. Porque pode ter várias intenções. Justamente, a figura de linguagem tem muito a ver com o uso, né? Tá certo? Então vamos lá, vamos avançar aqui. Essa foi a nossa questão 3. A questão 4 aí trabalha, ó, teoria do verso. É uma questão, sem dúvida, eu diria, difícil, né? Para quem não estudou. Beleza? Para quem é aluno aí do AlphaCom, viu isso aqui no curso. Tá? Para quem tá vendo aí no programa de língua portuguesa, né? Mas olha só o que a prova cobrou. Lembrando que todas essas questões são da mesma prova. O AlphaCom está numa série muito legal, que é resolução de provas, tá certo? Aqui eu só tirei as de interpretação porque não tinha muito o que comentar. As questões estavam, de certo modo, fáceis, tá bom? Então vamos lá, vamos a essa questãozinha aqui, questão número 4, né? Trouxe uma dicasinha para vocês aqui, para ajudar. Ó, vamos lá, aqui nós temos o seguinte. A forma fixa caracterizada, forma fixa, o que quer dizer forma fixa? Ó, vamos começar logo por isso aqui. Que às vezes o aluno não entende nem a pergunta. Assim, professor, né? É muito comum, eu não entendi nem a pergunta, quanto mais a resposta. Forma fixa é quando um poema, ele é sempre daquele jeito, tá? Quanto ao número de versos, quanto ao número de sílabas métricas. Lembrando que verso é cada linha do poema, tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui. A forma fixa é caracterizada por versos heróicos ou alexandrinos, dispostos, ó, versos heróicos ou alexandrinos, tá? Ó, que é isso? Coloquei aqui, ó. Cadê? Não coloquei? Versos heróicos ou alexandrinos, tá? São versos, anote aí, pensei que eu tinha colocado ali. Mas não, então vamos anotar. São versos com 12 sílabas métricas. 12 sílabas métricas, tá? 12 sílabas métricas, isso tem a ver com o quê? Né? Existe a sílaba gramatical, a palavra casa, tem 2 sílabas, né? Certo? Existe a sílaba métrica. Quando a gente está fazendo a escansão, que é a contagem das sílabas, certo? Quando tem vogal junta, tá? Eu tenho uma preposição a e à frente eu tenho uma vogal, isso junta, certo? E a gente só conta também até a última sílaba forte. Eu coloquei um trechinho aqui de um soneto e aí eu vou fazer essa canção com vocês, para vocês verem como é que isso acontece, porque saber contar a sílaba métrica também é importante aqui na prova da ESA e na prova da SpaceX, tá ok? Então vamos lá. Então esses versos heróicos ou alexandrinos, né, são versos de 12 sílabas métricas. Existe o heróico quebrado,
tá? Ó, heróico quebrado. Anote aí, meu aluno, teoria do verso, aqui cai na prova da ESA muito, tá? Heróico quebrado. Heróico quebrado é o quê? Certo? Aqui é quando tem 6 sílabas métricas. Ó, se 12 sílabas eu tenho versos heróicos, então heróico quebrado quebrou mesmo no meio, certo? 6 sílabas métricas, ok? E dispostos em 2 quadras. Ó, quadra é a mesma coisa que quarteto, tá? Ó, quadra é igual a quarteto, certo? E 2 terceto. O que é um quarteto e o que é um terceto? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei, ó. Quadra ou quarteto. O que é isso? É uma estrofe de 4 versos, certo? Coloquei número de verso e designação. E o terceto, ó, que aparece aqui. O que é um terceto? É uma estrofe de 3 versos. Verso é cada linha do poema. Ok? Quando uma estrofe tem 10 versos, é chamada de décima. Quando uma estrofe tem mais de 10 versos, aí ela é chamada de irregular. Uma estrofe com 11, 12, 15 versos, irregular. Tá ok? Então aqui, o mais importante é o terceto. Ah, e o dístico também, ó. Dístico também é importante. Tá? Escreva aí, ó. Deixa eu dar um exemplo para você. Tem um tipo de poema chamado gazel, certo? Gazel tem mais ou menos 15 dísticos. Imagina só, isso cai numa prova. Tá? No 12º dístico, eita, aí o aluno, 12º dístico, o que é isso, né? É a 12ª estrofe, que diz que é uma estrofe de 2 versos, ok? Então é importantíssimo aí saber essa nomenclatura, tá ok? Voltemos para cá, ó. E quer saber como é que se chama isso aí, certo? Como é que se chama isso daí, ó? Tá? Poema tem uma forma fixa, com versos heróicos ou alexandrinos, dispostos em 2 quadras ou 2 quartetos e 2 tercetos. Como é que se chama isso aqui? 2 quartetos e 2 tercetos? Tá? Se chama soneto. Soneto, certo? Soneto tem 2 quartetos e 2 tercetos. Ó, esse aqui é o primeiro quarteto, segundo quarteto, primeiro terceto, segundo, ó, primeiro, anote isso aí que eu estou dizendo, eu vou dizer por quê. Ó, primeiro quarteto, segundo quarteto, ou quadra, né? Aqui chamou de quadra. Primeiro terceto, segundo terceto, certo? Então, ó, por que eu estou pedindo para você anotar isso aqui? Porque já caiu na prova o seguinte, olha só que interessante, não é uma pergunta difícil, a questão é de interpretação, mas se o aluno não souber teoria de verso, ele é uma questão fácil. A questão dizia mais ou menos assim, o segundo terceto do poema delineia a ideia de. Então a questão é de interpretação. O segundo terceto do poema delineia a ideia de. Aí, para onde eu deveria olhar, certo? Se a questão está pedindo, certo? Se a questão está pedindo, cadê, ó? Segundo terceto do poema, entendeu? Olha para onde eu deveria olhar. O segundo terceto do poema delineia a ideia de, certo? Ó. Aí muita gente, eu soube, né? Porque me perguntaram depois, tá? Muita gente que eu soube errou essa questão, tá? Por quê? Porque não estava acostumado com essa nomenclatura. Então, um soneto é formado de 2 quartetos e 2 tercetos. Beleza? Professor, e o que é isso aí, ó? Esse negócio de haikai. Ó, haikai é um poema curto, certo? Era uma preferência muito grande aí do grande Paulo Leminski. Não sei se você lembra aí, Paulo Leminski, chamado de poeta samurai, né? Poema que geralmente tem 3 ou 5 versos, 3 ou 5 versos, poemazinho curto, tá? De inspiração japonesa. Haikai seria isso aí.
Aqui, ó, nós temos quantos versos? 14, certo? O soneto, tá? O soneto tem 14 versos, né? Ok? E o haikai tem 3 a 5, às vezes 3, às vezes 5, né? Tem até um soneto do... Não, soneto não, um haikai do Milor Fernandes, em que ele diz assim: é nos dias cotidianos que se passam os anos. É nos dias cotidianos que se passam os anos. Bem curtinho, né? Tem outro soneto pequeno do Paulo Leminski, em que ele diz assim: olhando o antigo caderno foi que eu percebi, antigamente eu era eterno. Vamos aqui para os demais, ó. Oitava. Oitava é isso aqui, ó. Certo? Oitava é isso aqui, ó. É uma estrofe de 8 versos. É importante você fazer um print disso aqui, ó. Oitava é uma estrofe de 8 versos. Aí tem o que aqui, ó? Tem décima, né? Aqui oitava a gente já viu. Décima é o quê? É uma estrofe de 10 versos. Estrofe grande. Certo? E espinela, que tem aqui, ó. Espinela é a mesma coisa que décima. Tá? Espinela é a mesma coisa que décima. Certo? Então anota isso aí, meu aluno. Isso aí caiu, né? Prova de 2015 para 2016. Tem que saber teoria do verso. Ok? Beleza? Deixa eu ver como é que estamos aqui. Nosso chat, né? E tá com o dedo no like aí, tá? Please. Você ajuda aqui a esses eventos continuarem. Então, importante, eu quero mais, né? Cadê? Tá, vamos voltar aqui no nosso chat. Igor, né? Deu certo aí, né? Lucas, boa tarde, professor. Gostaria de agradecer pelo ótimo conteúdo. Né? Saberia me informar se esse conteúdo é válido para o barro branco, né? Se você puder ser mais específico, tá, Lucas? Eu posso te ajudar. Ou trazer um pouco, já foi bem específico, né? Trazer um pouquinho mais de informação sobre esse concurso. Mas, em geral, já te digo o seguinte: tirando literatura e teoria do verso, tudo aqui vai ser útil, com certeza, para qualquer concurso, tá bom? Período barraco, né? Certo? Não sei se eu entendi muito bem, tá? Cadê? Vamos nós, né? Beleza? Qualquer dúvida aí, ó, pode intervir, certo? Olhando aqui no chat, tá ok? A aula é de vocês, certo? Então, quem vai fazer ESO e SpaceX tem que saber teoria do verso, tá? Então, manda ver, mergulha e estuda, meu aluno, que vai fazer diferença. Ó, eu coloquei para você aqui esquema de rimas, tá? Dá uma olhadinha aí, rimas paralelas ou emparelhadas, ó. O primeiro verso, deixa eu pegar aqui o vermelho, tá? O primeiro verso rima com o segundo, o terceiro rima com o quarto. Ó, forma par, certo? Em par, ó, par. Forma par, rimas emparelhadas. Aqui é a primeira rima do poema, aqui é a segunda rima do poema, certo? Ok? Primeira rima do poema, segunda rima do poema. Quando o primeiro verso rima com o terceiro e o segundo com o quarto, a gente vai ter rimas alternadas ou cruzadas. Quando o primeiro verso rima com o quarto e o segundo com o terceiro, deixa eu fazer aqui diferente, ó. Fazer assim, ó. E esse aqui assim, tá? Aqui embaixo, ó. Quando o primeiro rima com o quarto e o segundo com o terceiro, a gente tem rimas interpoladas ou opostas. Aí deixa eu dar um exemplo aqui. Olha esse poema. Qual é o esquema de rima que aparece aqui? Tá? Esquema de rima, ó. Alma Minha, que é um poema de Luiz de Camões, né? Que é um soneto, tá? Só que aqui eu tenho primeiro quarteto, segundo quarteto. Eu omiti os 2 tercetos aí para não fugir do objetivo, né? Só queria isso aqui mesmo. E aqui ele diz assim, ó. Alma minha, gentil que te partiste. Primeira rima aqui, ó. Iste. Tão cedo desta vida descontente. Rima B. Repousa lá no céu eternamente. Esse ente é a rima B, né? E vive o cá na terra sempre triste. Ó o iste aqui, ó.
rima a. Né? O a é a primeira rima. Se lá no acento etéreo onde subiste, olha o ist, rima a. Memória desta vida se consente. O ente é o B, né? Não te esqueças daquele amor ardente. Ente é o B. Que já nos olhos meus tão puro viste. Viste aqui é a rima a, né? Ok? Então aqui nós temos, ó, esquema 3 de rima, né? Rimas interpoladas ou opostas é o que acontece aí no poema de Luiz Vaz de Camões. Agora, né, eu falei para vocês que é importante saber fazer a escansão dos versos, né? Não é isso? Para a gente saber se tem 5, 7, 10, 12 sílabas, ok? Então vem comigo, ó. Alma minha gentil que te partiste, ó. Alma minha gentil que te partis. Só conta até aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 sílabas. Então, os versos aqui, ó, são versos decassílabos. Sílabos. Se você contar todos os demais, tem 10 também. Ó, tão cedo desta vida descontém. Só conta até a última sílaba forte. Ok? E aí, ó, importante também, certo? Importante também você saber fazer essa escansão, tá bom? Agora vamos para a nossa quinta questão. O tempo voa, passa muito rápido. Questão sobre sílaba tônica. Questão 5 diz assim, ó. Assinale a opção em que todas as palavras têm sua sílaba tônica. Prof, o que é sílaba tônica? É a sílaba forte. Cada palavra tem uma sílaba tônica, né? Certo? Detalhe, quando existe um acento gráfico na palavra, seja acento agudo, seja acento circunflexo, aquela sílaba já é a tônica, tá? Café, não precisa nem pensar. A sílaba tônica é o fé. Sofá, fá. Médico, mé. Né? A sílaba tônica, sempre acento gráfico, eu tenho que testar. Palavra mesa, por exemplo. É mesa ou mesar? Mesa. Então, me é a sílaba tônica. Certo? Então, vamos lá. Beber aqui um golinho d'água. Assinala a opção em que todas as palavras têm sua sílaba tônica uma vogal nasal. Professor, o que é uma vogal nasal? Certo? Vogal nasal não é quando a pessoa fala pelo nariz. Ninguém fala pelo nariz. Tente falar pelo nariz. Ninguém fala pelo nariz, né? O que acontece é que o som passa, às vezes, pelo nariz. Em algumas pessoas com bastante intensidade. Certo? O fonema nasal passa também pelo nariz. Tá? Aí a questão quer dizer o seguinte. Uma vogal nasal. Pelo menos uma. Né? Uma vogal nasal. Então, vamos fazer o seguinte. Uma vogal nasal. Isso aqui está com cara de numeral, certo? E não de artigo indefinido, certo? Está com cara aí de numeral, tá? Então, vamos lá. Vamos identificar isso aí. Alemã, certo? Deixa eu pegar aqui o marca-texto, aí fica melhor. A gente vai grifar a sílaba tônica, certo? Alemã, então, sílaba tônica, né? Ombro, ombro, penumbra, num, elefante, fã. Então, a sílaba tônica aqui, nessas palavras, é ter uma vogal nasal, tá? Coincidiu aqui, Assinala a opção em que todas as palavras têm em sua sílaba tônica uma vogal nasal, certo? Então, aqui aconteceu, tá? Vamos marcar aqui de cara já, letra A. A sílaba tônica traz uma vogal nasal, certo? Só responder a pergunta aqui do nosso amigo Tiago Flores. Rima rica, Tiago, é quando rima classe gramatical diferente, certo? Substantivo com adjetivo. E a rima pobre é quando rima mesma classe gramatical. Substantivo com substantivo, verbo com verbo, advérbio com advérbio, docemente com alegremente. Rima pobre, tá?
rima rica, quando rima classe gramatical diferente. Beleza? Se tiver dúvida aí, podem mandar, certo? E aí nós temos aqui o seguinte, ó. Campo, vamos lá. Campo. Sílaba tônica, ó. Can, ima. A sílaba tônica é o i. Órfã, orf, or. E cantar, tá. Né? Então aqui já não deu certo, né? Certo? Campo é nasal. I é oral. Or e tá, né? É vogal oral. Vogal oral é quando o som sai só pela boca. Nasal quando sai pela boca e pelo nariz, tá? Bomba, oral e tônica. Perdão, retificando aqui, ó. Nasal e tônica. Bomba. Andar. Aqui a sílaba tônica não é nasal, né? Dar é vogal oral. Combate, sílaba tônica é oral. Cambada, ba, sílaba tônica é oral. Mundo, sílaba tônica é nasal. Inchado, ó, inchar, sílaba tônica é oral. Tá? Empre, sílaba tônica é oral. Amba, sílaba tônica nasal. Então, por enquanto, só o que deu certo mesmo aí, né? Foi a letra A. E a letra E, pombo, sílaba tônica nasal. Pombo, né? Chumbo, chum, né? Sílaba tônica nasal. Plan, sílaba tônica nasal. Opa, tá? 3 aqui, ó, a gente tem a sílaba tônica nasal em 3 palavras. E o último, plantio, o tio não é nasal, tio é oral. Por causa de olha só, não foi aí a letra E. Então, se alguém teve dúvida aí, teve dúvida entre a letra A e a letra E. Né? A letra A, em todas as palavras, a sílaba tônica traz uma vogal nasal. No último item, 3 palavras, né? Só o último aí, em que a sílaba tônica traz uma vogal oral, certo? Então, para essa quinta questão, a gente vai marcar letra A. Beleza? Vamos ver como é que estamos no chat aqui, porque o chat é de vocês, a aula é de vocês, né? Vocês que logo vão estar fazendo prova, vão ser aprovados aí nos mais diversos concursos, tá? E aqui para carreiras militares, né? Certo? Cadê? Por enquanto nenhuma, né? Vamos embora. Ó, vamos agora para a nossa sexta questão. Sexta questão traz vozes do verbo. Ó, a alternativa em que apresenta oração na voz passiva. O que é voz passiva? Ó, sujeito sofre ação. Tá? Isso aqui é importantíssimo saber esse conceito. Voz passiva. O sujeito sofre ação. Tá? O sujeito sofre ação. Voz ativa. O sujeito pratica ação. Voz reflexiva. O sujeito pratica e sofre ação. Por exemplo, eles têm um exemplo aqui, tá? O garoto feriu-se, ó. Feriu-se. Aqui a gente tem voz reflexiva. O que é a voz reflexiva? O sujeito pratica e sofre ação. Tá? Ok? Resposta. Pedro Guilherme, letra B, para essa questão. Ó, quando você tem verbo transitivo indireto, certo? O sujeito pratica ação. Precisa-se, tá? Aqui é voz ativa. Alguém precisa, ó, certo? Voz ativa, verbo transitivo indireto, ó, verbo intransitivo, verbo transitivo direto e indireto. Tudo isso aqui é voz ativa. Saber a transitividade do verbo aqui vai ajudar muito, certo? Aqui, ó, come-se bem nesse restaurante. Você observa que alguém está praticando essa ação. Concorda? Ó, come-se bem. Tá? Aqui, tanto na letra A quanto na letra B, a gente vai ter um sujeito que é chamado de indeterminado. Ou seja, ele existe, mas eu não sei quem é. Certo? Sujeito indeterminado. Existe, mas eu não sei quem é. Quem come bem neste restaurante? Não sei. Só sei que alguém come, né? Quem precisa? Não sei. Só sei que alguém precisa.
E aqui, ó, poucos viram acidente. Verbo ver é transitivo direto. Lembra que eu disse aqui, ó, verbo transitivo é verbo de ação. Verbo transitivo direto, verbo de ação. Alguém viu, né? Então aqui a gente tem voz ativa. E aqui também, né, ó, voz ativa. Então resposta letra C. Agora, se você soubesse o que eu vou colocar agora aqui, já acertaria de cara, ó, já acertaria de cara. O que é isso aqui? É um verbo de ligação, voz ativa. É um verbo de ligação, deixa eu grifar aqui de novo, grifar com marca-texto, mais o particípio. Quando você tem um verbo de ligação mais o particípio, tá? Verbo de ligação mais o particípio, a gente tem voz passiva analítica. Anote aí, meu aluno, por gentileza. Tá? Anote aí, por gentileza, ó. Voz passiva analítica. Certo? A voz passiva analítica é caracterizada pelo seguinte. Nós temos aqui, ó, um verbo de ligação, estou chamando de VL. Prof, o que é um VL? É um verbo de ligação, tá? Verbo de ligação, você tem aqui o verbo ser, estar e ficar, certo? Por exemplo, ser, estar e ficar, mais um particípio, tá? Mais um particípio. Existem vários verbos de ligação, mas o verbo de ligação para voz passiva analítica é ser, estar ou ficar, tá bom? Por exemplo, ó, dá um exemplo aqui, tá? A casa foi alugada. Olha aqui o verbo ser mais o particípio, ó, foi alugada. Existe a voz passiva analítica, aqui o pincel vermelho, e a voz passiva sintética, tá? Ó, voz passiva sintética. São esses dois tipos de voz. Essa voz passiva sintética também é chamada de voz passiva pronominal. Ó, voz passiva sintética ou pronominal. Por que pronominal? Porque ela costuma vir com o pronome apassivador, com a partícula apassivadora, tá? Aí aqui a gente vai ter o seguinte, ó, verbo transitivo direto mais o se. Aí, cuidado, certo? Que aqui também, ó, o verbo comer é transitivo direto. Só que não existe aqui a ideia de passividade, né? Quando eu digo come-se bem, alguém está praticando a ação. E acima de tudo eu tenho que saber o quê? Voz ativa, alguém pratica ação. Voz passiva, alguém sofre ação. Quando eu digo, ó, come-se bem nesse restaurante, alguém está praticando ação. Porque comer pressupõe uma ação. O sujeito está praticando ação. Tá? Agora aqui, ó, quando eu digo assim, vendeu-se a casa, alguém pode pensar assim, professor, mas alguém está praticando ação. Venderam, exatamente. Só que o sujeito está sofrendo ação. Tá? O que vai contar aqui, ó, é o sujeito, certo? Ó, o que vai contar é o sujeito. Claro que alguém está vendendo, né? Mas o que vai contar aqui é o sujeito. Ó. Vendeu-se a casa. Perceba que a casa aí, certo? Sofreu a ação de alguém. Tá? Então, anota aí, meu aluno. Voz passiva, sujeito sofre ação. Voz ativa, sujeito pratica ação. Voz reflexiva, sujeito pratica e sofre ação. Ele se cortou, ele se feriu, tá? Sem querer, né? Foi cortar o bife ali, aí o dedo foi junto, né? Certo? Muita gente faz até assim, né? Aí depois tenta estancar um band-aidzinho ali, ó. Pronto. Né? Beleza? E anota isso aí, ó, se você não sabia. Tá bom? A voz passiva pode ser sintética ou analítica. Certo? Então, resposta letra C. Tá? Quem tinha colocado aí letra E, né? Aí não era a letra E.
certo? Belezinha? Então, dúvidas, perguntas, deixa eu olhar aqui no chat, né? Estou acompanhando aqui pelo chat. Beleza? Então, pode mandar ver aí, tá? Ó, vamos passar dos 100 likes? Vamos pedir para alguém aí, né? Tacar o dedo no like, mande de preferência para alguém que vai se interessar pela aula, né? Porque o objetivo aqui é ser útil, né? E a língua portuguesa está em tudo que é concurso, certo? E esse tipo de assunto aqui, ó, cai nos concursos. Pode ter certeza, tá certo? Então, ó, qualquer dúvida que você tiver, manda aí pra gente, tá? Porque a gente está ao vivo. Beleza? Se tiver dúvida aí, mande aí que eu estou acompanhando aqui pelo chat, ó. Se não, a gente avança. Vamos avançar aqui. Essa questão, deixa eu ver aqui o númerozinho dela, é a questão número 7, tipo de sujeito, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tipo de sujeito, como é que a ESA cobrou isso aqui? Lembrando que serve para SPSEC, serve para outros concursos também. Todas essas questões, repito, são da mesma prova. A mesma prova. Tá? O Alfacom Militares aqui está numa série que é resolução de provas anteriores, né? Para você ver como é que o assunto é cobrado. De certo modo, isso nos ajuda até na organização dos estudos. Tá? A gente sabe o que é prioridade. Uma coisa eu lhe digo, tá? Prefixo é prioridade, tá bom? Vamos lá, vamos que vamos, ó. Vamos para essa questão aqui, tá? Vamos nós. O tipo de sujeito presente na oração, tá? Todas as profissões têm sua visão do que é felicidade, tá? Qual é o tipo de sujeito aí, certo? Primeiramente, ó, a gente vai ter que identificar o sujeito. Certo? Deixa eu lhe dar uma dica, pegar aqui a nossa caneta. Quando você for identificar o tipo de sujeito, é muito importante observar o seguinte. O sujeito pode vir antes do verbo ou depois do verbo, certo? Sujeito pode vir antes do verbo ou depois do verbo, tá? Prof, como é que eu faço para identificar o sujeito? Sujeito pode ser coisa, pode ser pessoa, pode ser um animal. Cachorro latiu, né? Então você faz assim, ó. Você pergunta ao verbo o que ou quem. A resposta é o sujeito. Tá? Se você quiser saber o sujeito de um verbo, basta perguntar ao verbo o que ou quem. Aí a resposta é o sujeito. Tá? Vamos lá testar? Todas as profissões têm. O que tem? Certo? Todas as profissões. Então, todas as profissões é o sujeito. Certo? Tá aqui o sujeito. Então, já sei que a letra E é falsa. Oração sem sujeito não é. Está aí o sujeito, né? Se o sujeito está aí, a gente não tem oração sem sujeito. Tá certo? Deixa eu avançar agora com você aqui. Sujeito oculto também não. Sujeito oculto, o que é um sujeito oculto? É aquele sujeito que não foi escrito na frase. Tá? É aquele sujeito que não apareceu. Tá certo? Por exemplo, ó, sujeito oculto. Eu sei quem é, mas ele não apareceu. Eu digo assim, por exemplo, ó, fui ao cinema. Fui ao cinema. Quem foi? Eu fui, né? Fui ao cinema. Então eu sei que tem sujeito, mas não precisou escrever. Então o sujeito oculto é aquele sujeito que existe, mas eu não precisei escrever, tá? Então, nem é oculto, nem é sem sujeito. Também não é indeterminado. O que é o sujeito indeterminado? É aquele que eu sei que existe, mas não sei quem praticou a ação. Por exemplo, ó, eu digo assim, ó, vive-se bem no litoral. Vive-se bem no litoral, tá? Vive-se bem no litoral. Quem vive? Não sei. Prof, o que é um sujeito indeterminado é aquele que existe, mas eu não sei quem é. Trata-se de casos isolados, vive-se bem no litoral, acredita-se em discos voadores, era-se feliz naquele tempo. É quando o sujeito existe, mas eu não sei quem é, tá? Então já eliminamos A, B e E. Sujeito simples
que é um sujeito simples? Tá? Sujeito simples só tem um núcleo, só um núcleo. Esse núcleo ou é um pronome, ou é um substantivo, ou um pronome que está no lugar de um substantivo, só tem um núcleo. E o sujeito composto? Tem 2 ou mais núcleos. Então, o que eu preciso fazer agora? Conferir quantos núcleos tem aí, certo? Qual é o núcleo? É o substantivo. Então, vamos grifar aqui os substantivos do sujeito. Só tem um, né? Só tem um substantivo, ó. Todas vou pegar aqui o vermelho. Todas é pronome indefinido e o as é artigo, né? Então, o núcleo só é um, ó. Profissões. Só tem um núcleo. Se o sujeito só tem um núcleo, o que acontece? Só tem um núcleo, ele é simples. Sujeito simples. Sujeito composto, 2 ou mais núcleos. Por exemplo, ó, ele e ela saíram. Saíram. Sujeito composto, 2 núcleos. Pronome ele é um núcleo, pronome ela é outro núcleo. Ok? Como é que estamos aí? Como é que estamos aqui no nosso chat? Né? Cross, na verdade, deixa eu ver aqui, vou pegar desde o comecinho aqui, certo? Se a frase fosse comeu-se bem naquele restaurante, seria passiva? Né? Não, porque aqui o sujeito é indeterminado. Tá? Sujeito indeterminado é voz ativa. Tá? Anota isso aí. Sujeito indeterminado é voz ativa. Comeu-se bem. O sujeito está praticando a ação. Tá? Inclusive, ó, deixa eu voltar aqui, ver qual seria a diferença. Comeu-se bem neste. Então, a única coisa que se alterou aqui foi o pronome, né? Se alterou, trocou o neste por naquele. Isso aqui não vai fazer diferença não, tá? O que vai fazer diferença aí para voz passiva ou ativa é o fato de o sujeito sofrer ou praticar a ação. Tá bom? Sujeito, todas as profissões, muito bom. No caso aí, Cross, é simples, né? Porque o núcleo só é um. Beleza? Taina Moura, boa tarde, muito obrigado. Tá? Seja bem-vinda. Tá? Eu sumi por um tempo sem carregador do notebook, mas graças a Deus eu comprei outro. Ah, que maravilha, que bom. Tá? Seja bem-vinda. Tá? Senti mesmo sua falta aqui. A gente vai se acostumando com os alunos aqui no chat, né? E aí a gente sente falta mesmo. Seja bem-vinda. Que bom que deu certo agora, né? Depois você pode voltar à aula aí e assistir aí desde o comecinho, tá bom? E nosso tempo está acabando. Temos 1 minuto. Será que 1 minuto dá para fazer alguma coisa? Vamos fazer só mais uma questão, então? Ó, essa questão aqui. Temos assim, ó. Tinha o coração grosso. Queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. Os vocábulos em destaque são, respectivamente, tá? Ó, vamos lá ver o que é isso aí, certo? Nós temos aqui grosso. Grosso está qualificando um substantivo. Qual é a palavra que qualifica um substantivo? Certo? Qual é a palavra que qualifica um substantivo? É um adjetivo. Então, resposta de cara, letra A. E desgraça é a sua desgraça. Isso aqui é um substantivo. Tá? Substantivo nomeia. Adjetivo qualifica. Então, letra A. Professor, esse pronome adjetivo é um pronome que acompanha substantivo. Ó, minha mãe, certo? Mãe é substantivo e todo pronome que acompanha substantivo a gente vai chamar de pronome adjetivo, certo? Ok? Então, resposta aí, letra A. E a última aqui, ó, bem rapidinho. A questão quer saber qual autor aí é dono da obra, né? Aloysio de Azevedo escreveu Cortiço, isso é verdade. Obra em que fica evidente a zoomorfização dos personagens. Ok. Machado de Assis escreveu Dom Casmurro, romance idealista. Não, isso aqui é realista, certo? Aliás, o romance ele é crítico, ele é pessimista. Idealismo é lá do romantismo, né? Falso. Letra C.
Mas um minuto a gente termina. Raul Pompeia escreveu Lira dos 20 anos. Quem escreveu Lira dos 20 anos, ó, foi Álvaro de Azevedo. Grande nome aí do ultrarromantismo, tá? Álvaro de Azevedo. Certo? Gregório de Matos escreveu peças teatrais, ó. Quem escreveu peças teatrais lá no Barroco foi o padre José de Anchieta, tá bom? Gregório de Matos teve poesia lírica, satírica, religiosa e erótica. Mas peças de teatro não, foram jesuítas, tá? Sabe quando? Século XVI. Século XVI, para catequizar os índios aí, tá? E a letra E, né, essas obras são de Castro Alves, ó. Navio Negreiro e Voz da África são de Castro Alves e não de Olavo Bilac. Com isso, meu aluno, a gente termina aí tudo que a gente tinha para terminar, certo? Acabamos por hoje, certo? Sexta-feira terei mentoria de redação, né? Não sei se você vai participar. Queria agradecer a sua participação. Semana que vem, né, possivelmente esteja aqui de novo, tá certo? E aí vai ser um prazer receber você. Se tiver alguma dúvida, ó, manda pra gente aí no Instagram, tá? @professor Volney. Vai ser um prazer ter você aí com a gente, tá certo? Obrigado pela companhia, tá? Obrigado aos nossos monitores e até o próximo evento aí, se Deus quiser, viu? Tchau, tchau. Só ver se tem mais alguma pergunta aqui no chat. Valeu, tá bom? Então, manda bem nos estudos que você está no caminho certo, viu? Tchau, tchau.